Saudações a todos que nos assistem. Eu sou Iraci de Oliveira, trabalhador do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, Rua Chico Pedro, 340, bairro Camaquã, em Porto Alegre. No momento, estamos realizando palestras à distância, mas tão logo a nossa casa possa abrir, após passar os efeitos da pandemia, todos estão convidados a nos visitar. Então, antes de iniciar, convidamos a todos, trabalhadores do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina e aqueles que nos assistem, a elevar os pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, em gratidão por esta oportunidade e por estarmos aqui hoje, vivendo estas experiências, neste momento ímpar da nossa história. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia para toda a nossa humanidade, modelo de amor, de fraternidade e de caridade uns para com os outros. E agradecer e pedir assistência espiritual dos mentores espirituais da nossa casa, para que estejam conosco e com todos aqueles que nos assistem, nos intuindo para o bom caminho. Assim, então, damos início ao nosso trabalho de hoje. Hoje vamos tratar um pouco a respeito da temática como superar os sofrimentos. É uma temática que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em outras obras doutrinárias da nossa doutrina espírita. Assim, vamos ao trabalho então. E para superar os sofrimentos, acima de tudo, precisamos buscar conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 8:32. Quantas verdades ainda precisamos descobrir nesta vida, neste planeta de expiações e provas em que vivemos, onde ainda desconhecemos tantas e tantas verdades existenciais e, em razão disso, cometemos tantos e tantos erros que nos levam a sofrimentos. Ante a luz da verdade, esta é uma palavra de Emmanuel, do livro Fonte Viva, e diz o seguinte: a palavra do Mestre Jesus é clara e segura. Não seremos libertados pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das aflições apaixonadas a que nos inclinamos. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Conhecer-se, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida e crescer em serviço e burilamento constantes. A verdade verdadeira, não as verdades provisórias, aquelas verdades que nos enganam e levam a erros nesta existência, mas a verdade, aquela que vem do alto, né? A verdade da existência, a verdade de Deus. E a verdade está na lei de Deus. A lei de Deus como lei eterna e imutável. A lei natural, única e verdadeira para a felicidade dos homens. E que diz o nosso livro dos Espíritos, eterna e imutável. Assim como o universo, tanto o universo material quanto o universo espiritual. A lei de Deus, portanto, é divina e natural. Está escrita aonde? Na nossa consciência, diz a doutrina espírita. Está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. O mandamento maior, de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e de amar ao próximo como a ti mesmo. Eis então o modelo de amor. Precisamos
para superar os nossos sofrimentos, aprender a nos amar. Mas um amor verdadeiro, um amor que leve ao bem, não um amor egoísta. Precisamos aprender a amar o nosso próximo e aqueles que estão ao nosso lado ou no nosso círculo de alcance com as nossas ações desta vida. E amar a Deus sobre todas as coisas. O Pai Criador, extremamente justo e bom, aquele que nos concedeu a vida e todo este universo para que nele possamos crescer e evoluir. Mas, neste mundo material, tudo é impermanente. A destruição é uma lei natural. As coisas acontecem. Cidades, civilizações surgiram ao longo da história e, no seu devido tempo, ruíram e deram espaços a outras civilizações. Nós viemos a este mundo e aqui evoluímos. Ocupamos a matéria deste planeta para plasmar os nossos corpos, para que o nosso espírito se desenvolva. Mas no devido tempo, esse corpo é destruído. O espírito se liberta, volta para a erradicidade, para que no devido tempo volte a ocupar um novo tempo, como aquela nova cidade, como aquela nova civilização que vai surgindo ao longo do tempo e substituindo aquela que já existiu no passado. É a lei de progresso. É preciso que tudo se destrua, então, para renascer e se regenerar. Assim, a destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos e do universo como um todo. A destruição é, portanto, necessária. E diz a doutrina espírita que é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror da destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. É o que sentimos nos nossos dias. Antigamente, os horrores das guerras e das epidemias destruíam milhões. Milhões iam a óbito. Hoje em dia, na nossa sociedade, já não aceitamos mais tão facilmente esses flagelos e essas destruições em massa. Ficamos bem mais preocupados e bem mais conscientes da situação e buscamos, com todos os nossos esforços, evitar que o mal se propague em tais e tais proporções conforme eram aceitas no passado. Os flagelos destruidores são, portanto, provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrarem a paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo o domine. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que o homem adquire conhecimento e experiência, pode afastar-se dele em parte. Mas, diante os flagelos que afligem a humanidade, há os de caráter geral que estão nos desígnios da providência, dos quais os indivíduos recebem o golpe no menor ou maior grau, e o homem nada pode se opor, a não ser submeter-se à vontade de Deus, pois muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Então, assim como pessoas, como espíritos individuais, por vezes precisamos passar por algumas provas, né, que nos levem às reflexões e conhecimentos, as populações e a humanidade, por vezes, também precisa passar por essas provas, né, para que aprenda em comum, né, como sociedade como um todo. Nessas situações, nada podemos fazer. O que podemos fazer em relação a grandes terremotos, vulcões, furacões, né?
e maremotos e outras coisas que muitas vezes abalam as nossas cidades, né? Ou determinadas doenças epidêmicas ou pandêmicas, como é o caso agora, né? Em que vem com o objetivo de se espalhar pelo planeta e causar, digamos, essa reflexão em termos planetários, como humanidade. E quem sabe não será ela que vai fazer com que nós sintamos mais irmãos e mais fraternos junto ao Pai, né? A verdade acerca do sofrimento. O Gata Gautama nos traz a existência de 4 verdades, né? Que é interessante a gente refletir aqui, porque tem muito a ver com a nossa doutrina espírita. A primeira grande verdade é a verdade da existência do sofrimento. Todos nós sofremos neste mundo de expiações e provas. Mas todo sofrimento tem uma causa. Então, a verdade da causa do sofrimento. A verdade da cessação do sofrimento. É a impermanência. Tudo passa. E um caminho que conduz à cessação do sofrimento. Então, tudo tem saída. Tudo tem seu tempo. Né? A respeito da verdade ainda da existência do sofrimento. O sofrimento pode não ser aparente, mas existe ainda que não percebamos ou estejamos conscientes dele. O sofrimento contém o germe da felicidade e vice-versa. Não saberá dar valor à primavera quem não conheceu os rigores do inverno. Assim, o sofrimento não é todo ruim e às vezes pode ser o ingrediente para discernirmos o verdadeiro caminho da felicidade. Não vimos lá no começo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas e quantas vezes não é o sofrimento que nos leva a conhecer essa verdade e depois que o sofrimento passa, nos tornamos bem mais felizes, bem mais harmonizados. Por isso que o Cristo nos ensinou a seguinte bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas que esse choro seja superado e o consolo provenha do entendimento e do crescimento moral e espiritual nosso e daqueles que conosco convivem. Algumas causas do sofrimento. Os do corpo físico, em que normalmente sentimos algum desconforto ou dor física, ou relacionados, né? Ao nascimento, por exemplo, a dor. A mãe sofre com o nascimento do filho. Mas, passado aquele momento, vem aquela alegria enorme de ver um filho que chega ao mundo. Aquela criança maravilhosa, que traz aquele carinho, aquele olhar meigo. E vem aquele momento de felicidade e de realização. Ao adoecimento, ficamos tristes, sofremos quando ficamos doentes. É natural, seja doença do corpo ou do espírito. No entanto, quando melhoramos, quando ficamos sãos, sentimos aquela alegria de poder voltar para casa, poder sair à rua, poder ir ao trabalho e outras tantas atividades. Ao envelhecimento, sofremos sim no envelhecimento. Muitas vezes já reduzidas as nossas capacidades físicas, capacidade às vezes de locomoção, de entendimento de algumas coisas, aquelas doenças decorrentes já do desgaste do corpo. Mas depois, com a libertação da alma, nos sentimos livres no mundo espiritual, quando tudo passa, e ficamos prontos para uma nova existência. E a realidade do sofrimento da morte. Ninguém quer morrer. Deixar esse corpo físico, desapegar desse corpo físico, desapegar desta personalidade, é algo muito difícil para todos nós. E os males, então, da mente, do sofrimento da mente.
O fato de sermos dotados de uma mente, isso nos leva ao sofrimento. Somos seres pensantes e por isso sofremos, até por entender aquilo que não podemos mudar naquele momento. De estarmos separados daqueles a quem nos amamos. Às vezes não podemos estar perto de quem nos amamos e sofremos por isso, da saudade. De estarmos na presença daqueles que não nos relacionamos bem. Isso gera incômodo e sofrimento. Mas quando nós conseguimos nos apaziguar com eles e fazer as pazes e encontrar uma forma de viver bem ao seu lado, isso traz novamente momentos de felicidade. De não conseguirmos obter o que desejamos e, finalmente, da dissolução da mente ou da personalidade no processo de morte. Né? Às vezes desejamos algo e não conseguimos, até mesmo por nosso bem, e sofremos. Mas quando nós conseguimos aquilo, ou percebemos que aquilo não era mais necessário, vem aquele alívio, e a felicidade e o sofrimento cessam. Os males da imperfeição. Como espíritos imperfeitos, ainda predomina em nós os interesses da matéria sobre os do espírito. A ignorância, o orgulho e o egoísmo e todas as paixões deles consequentes. Então, como a ignorância dos fatos, né, nos leva a sofrer? É justamente por agirmos errado, pelo desconhecimento, que muitas vezes acabamos causando sofrimento para nós e para aqueles que convivem conosco. Às vezes não nos dobramos aos fatos e às necessidades de mudanças em razão do nosso orgulho, ou queremos tudo para nós em razão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, ou das paixões em geral. Então é preciso superar essas paixões humanas e transformá-las em virtudes, abrindo espaço para o caminho virtuoso, o caminho do bem, das boas intenções. Assim, pela ignorância e a compreensão dos verdadeiros sentidos da vida, pelos artifícios da mente, fabricamos um falso eu, afastado da consciência reinante ou do coletivo, passando a emanar as falsas noções do meu, da minha, dos outros, criando hábitos emocionais de apego, de desejo, de egoísmo. Quando sente ameaçada, a mente cria o hábito da aversão, do ódio e da raiva. Será preciso então superá-las em sentimento de amor e de paz e de calmaria. Quando se sente superior, cria o hábito do orgulho e da soberba. Precisamos então substituir esse orgulho pela humildade, pela simplicidade. Quando se sente inferiorizado, cria o hábito que gera o ciúme e a inveja. Então precisamos aprender a respeitar os outros, a confiar e a dividir. Né? Quando se sente neutro, nem agradável nem desagradável, cria o hábito da indiferença, do torpor e da estupidez. Que sejamos altruístas uns com os outros, colaborando e ajudando, e fazendo aquilo que está ao nosso alcance, sem saber a sua mão esquerda o que fez a sua direita. Vencendo, então, essas atitudes de indiferença e estupidez. A respeito da cessação dos sentimentos, portanto, os sentimentos podem cessar. Para algumas pessoas, é claro, o sofrimento é algo avassalador e potencializam ainda mais a sua dor, se entregando ao lamento e à lamentação. É preciso buscar forças e superar as dificuldades. Todo o nosso sofrimento pode ser vencido, derrotado completamente. Essa verdade é como um elixir que, para aliviar nossas dores, ferimentos e cansaços existenciais,
e nos encher de coragem, de esperança de que nada está perdido. Por isso, o pior será superado. Para nossa cura, além de precisarmos de um médico competente e de remédio eficaz, precisamos seguir adequadamente as prescrições e as recomendações, sob pena de desperdiçarmos a oportunidade de fazer a nossa parte, né? Então, estamos nesse mundo para fazer a nossa parte, para aprender com ele. Realizemos as nossas orações, as nossas preces. Nós procuramos, então, nos cuidar e nos corrigir em todas as nossas falhas. Buscar o bem pelo aperfeiçoamento interior, procurando a transformação de tal forma que os interesses do espírito predominem sobre os interesses materiais. Pela busca da compreensão de Deus e do infinito. Buscar a felicidade nas oportunidades da vida e na convivência fraterna entre irmãos de evolução, libertando-se dos vícios e unindo-os por meios do amor ao Criador e a si mesmos e ao próximo, né? Sermos pessoas de bens, bons espíritos. Buscai e achareis, pedi e obtereis, disse Jesus. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Eis aí o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. A qualidade na prece. Tenhamos qualidade na nossa prece. Ajuda-te que o teu céu te ajudará. Não assiste os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. É aquilo que falamos antes. Façamos a nossa parte. Entretanto, normalmente, o que o homem quer é ser socorrido por milagres, sem desprender um mínimo esforço. Esforcemo-nos como pessoas, como famílias e como sociedades. E, por certo, depois de uma madrugada de relâmpagos, teremos sempre aquele dia de sol ensolarado, onde podemos ver o verde dos campos, o colorido do amanhecer, dos mares, dos pássaros que cantam, voam e iluminam as nossas vidas. Busquemos o reino do bem. Diz a questão 1019 do Livro dos Espíritos. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aqui reine o amor e justiça, fonte de bem e de felicidade. Mais uma vez, a felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo, essas grandes chagas que nos atrasam no nosso progresso. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Quando nós fechamos os olhos à luz e ao crescimento espiritual e ao progresso, ficamos estacionados no tempo. Esses são séculos de que ele fala. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os que gozam daqueles que desfrutam. Os que fazem dos bens a fonte de todas as suas alegrias, aqueles que são extremamente materialistas e esquecem dos cuidados de si mesmo e da evolução espiritual. Esquecem de ver o outro como seu irmão e ajudá-los nas suas tarefas evolutivas. Ai, sobretudo, dos egoístas, não encontrarão ninguém que os ajude a carregá-la, o fardo
das misérias. Então sejamos não egoístas, mas altruístas, empáticos para com os nossos irmãos. Uma grande luz de amor, de fraternidade e de saúde do corpo, da mente e do espírito alcance a todos que nos ouvem neste momento. Que essa luz brilhe em nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas casas espíritas, nas organizações religiosas, nas empresas, na agricultura, nos transportes, nos ambientes de saúde, hospitais, clínicas, geriatrias, presídios, nos ambientes governamentais e naqueles que conduzem os desígnios da humanidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado e que assim seja.